Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesta manhã, neste dia. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor o abençoe, que esse seja um grande dia, um dia abençoado por Deus. E nós estamos aqui nesta manhã para engrandecer ao nosso Deus, né? Gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo número 34, versículo 1. Salmos, versículo 34. Aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, e me livrou de todos os meus temores. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Como a sua palavra diz, louvarei o Senhor em todo o tempo. E é nesse dia, neste momento que nós estamos aqui para louvar, para glorificar, para exaltar ao Senhor por todos os seus benefícios, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa vida. Mais um novo dia sobre a nossa vida, mais o fôlego do Senhor, a misericórdia do Senhor renovada sobre nossas vidas. E nós estamos aqui para celebrar a Ele. Nós estamos aqui para glorificar ao nome do nosso Deus, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra no versículo de 2 diz assim: a minha alma se alegrará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e junto exaltemos ao Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Celebramos ao teu nome nesta manhã, Senhor. Te exaltamos, nosso Deus. Obrigada, obrigada por estarmos na tua casa. Obrigada por poder, Senhor, te adorar. Obrigada de poder, Senhor, exaltar ao teu nome. Nós glorificamos e te exaltamos para sempre, Pai, porque tu és o nosso Deus. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem renovado a nossa força, tem renovado a nossa fé, tem renovado o nosso ânimo. Ah, Senhor, nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome santo. Celebramos ao Senhor. Abre a tua boca, canta, adora ao Senhor, adora ao Senhor, aleluia. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Estamos na presença do nosso Deus. A sua presença é real no nosso meio. A presença do Senhor é real em nosso meio. Por isso nós estamos aqui celebrando. Por isso nós estamos aqui adorando a Ele. E nós convidamos a você nesta manhã. Venha adorar, venha exaltar, porque a paz que excede todo entendimento virá sobre a tua vida. A presença, a glória do Senhor virá sobre você, te renovando, te fortalecendo, trazendo ânimo, trazendo fé, trazendo alegria sobre a tua vida. Aleluia. A presença do Senhor é real no nosso meio. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo.
Obrigada porque o Senhor estava aqui nesta manhã já nos esperando, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós estamos aqui, Senhor. Tivemos esta oportunidade de estar diante do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Glórias ao Senhor nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Oh, Espírito Santo, vai visitando, Senhor, cada lar, Pai. Vai visitando cada família, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, vai trazendo um renovo, Senhor. Vai trazendo a Tua glória, Senhor. Vai trazendo a Tua presença sobre cada um, Senhor. Enche, junto com os serafins cantamos. Santo é o Senhor. Junto com os serafins cantamos. Aleluia. Santo. Junto com os serafins cantamos. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Oh glória, não Junto saia. com os serafins Ai, cantamos. aproveita, te senta aos pés do Senhor nesta manhã. Junto com Venha os usufruir, serafins assim como Maria cantamos. estava aos pés de Cristo. E ela diz que ela foi recebida a melhor parte, que dela nada seria roubado. Recebe essa presença gloriosa. Recebe esta glória. Recebe nesta manhã. Você que está aqui, você que está em casa, recebe a glória. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo. Junto com os querubins cantamos. Santo é o Senhor. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor nosso Deus desta manhã. Celebramos ao nosso Rei, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Santo é o Senhor. E eu creio que o Senhor é digno de tudo. Digno de toda honra e de toda glória. Então nós cantaremos as suas graças, as suas misericórdias. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés.
os anjos e dizer: Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite suba de nossa adoração. 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 Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Aleluia. Glória damos ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E amados, nós sabemos que nós estamos aqui porque o Senhor tem nos erguido, tem nos mantido de pé. Então nós sobrevivemos a muitas situações. E se você está com Deus, segura na mão dele e não solta por nada. Porque você vai passar pela prova sim, dando glória a Deus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Nem no auge da minha dor nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo. Doeu, doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, amanheci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem
tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo doeu, mas eu cresci e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Agora você vai declarar: coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! E nós vamos sobreviver dando glória a Deus. Hoje é um dia para nós celebrarmos. Nós vamos exaltar o Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós sabemos que o Senhor, Ele está perto daqueles que o buscam. E nós queremos conhecer cada vez mais esse Deus. E o nosso Deus, Ele fez um povo para ser alegre. Não é porque nós somos de Jesus que nós temos que ficar cabisbaixos. Pelo contrário, a nossa alegria vem de uma fonte inesgotável. Porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente em meio à tribulação. Então nós queremos ver a face do nosso Rei. Nós queremos estar perto do nosso Rei por Ele. Não por aquilo que Ele pode nos dar, mas porque Ele nos faz completos. Porque Ele ocupa todos os espaços. E é por isso que você está aqui, é por isso que você está assistindo, porque você precisa de Jesus. Você precisa que Ele entre na sua vida, na sua casa e mude a sua história. Quando nós chegamos para Jesus, nós trocamos as trevas pela luz. E a palavra do Senhor diz que não pode ser escondido uma candeia embaixo da cama. Porque onde nós passarmos, nós seremos como um farol. Porque a beleza e a luz não é nossa, é quando Jesus entra na nossa vida, nosso rosto se resplandece. Lembra da passagem de Moisés, que quando encontrou com Deus, o seu rosto resplandecia. Tanto que eles colocaram um véu sobre o rosto dele. Chegou o tempo, meus amados e minhas amadas, que essa luz tem que brilhar. Então, por onde você for, que você resplandeça. Que você seja verdadeiramente essa luz e esse sal. E que nós possamos iluminar a escuridão. Sim, quero sentir suas afeições.
preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. O véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, e poder te contemplar. Só quero ver você, 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 só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Agora sim nós vamos subir. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Quero olhar na face do meu Criador, quero olhar na face daquele que primeiro me amou.
Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Diga isso, diga. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Quero olhar na face do meu Criador. Quero Aleluia. olhar na face daquele que primeiro me amou. Aleluia. Qual o teu desejo? Qual o desejo do teu coração, querido? Acabamos de cantar. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Qual o desejo? Aqui, querido, nós não vamos conseguir olhar a face do Criador. Mas na eternidade, nós vamos estar face a face com Ele. E qual é o desejo do teu coração? Qual é o desejo do teu coração nessa manhã? Qual é o desejo, querido, de declarar isso? De dizer, eu quero olhar na face do meu Criador. Mas você só vai conseguir isso na eternidade. E para isso acontecer, nós temos que caminhar para lá. Temos que caminhar em direção a Jerusalém, que foi preparado para mim e para você, a nova Jerusalém, que foi preparado para mim e para você. Para nós vermos a face do Senhor, nós temos que nos preparar, para que não ficamos caídos no meio do caminho, para que não paramos no meio do caminho. Eu quero olhar a face do meu Criador, aquele que me amou primeiro. Mas para isso eu preciso me preparar, eu preciso estar preparado para isso. Aqui você não vai conseguir. Mas na eternidade, você vai conseguir estar face a face com Ele. De louvá-lo 24 horas, todos os dias da tua vida. E quando você estiver face a face com Ele, a Bíblia diz que lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá ranger de dentes, mas haverá glória, glória, glória do Senhor, glória do Senhor, glória. Você vai adorar Ele todo o tempo. Mas para isso, você precisa se preparar agora. Para isso, você precisa entregar o teu melhor diante do Senhor. Para isso, querido, você precisa caminhar e se preparar para a eternidade. Porque eu quero sim, eu não sei você, mas eu quero sim ver a face do Senhor. Eu me preparo para isso. Pastor, não é fácil. Não, não é fácil. Mas nós temos que nos preparar, querido, para ver a face daquele que nos amou primeiro. Daquele que nos amou primeiro. Daquele que nos escolheu mesmo antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor já nos escolheu. E o Senhor já nos separou para aqueles que vão olhar a face do Senhor, para aqueles que vão adorar Ele
todo o tempo. E aqui nós podemos, nesse tempo, nós podemos adorar Ele em espírito e em verdade. Porque é isso que Ele procura nas nossas vidas. Então declare isso sobre a sua vida. Quero olhar na face do Diga meu isso, Criador. diga. Quero olhar na face daquele que Aleluia. primeiro me amou. Diga mais uma vez, você que está aqui, você que está aí na sua casa. Diga isso, eu Quero quero. olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Diga isso, diga. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Bênção de Deus! A paz do Senhor a todos que estão aqui, a todos que estão na sua casa. Se prepare para ver a face daquele que te amou primeiro. Ninguém amou você mais do que Ele, querido. Ninguém, esqueça. Ninguém vai amar você mais do que a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, se prepare, porque o tempo está chegando. O tempo está chegando. Diga assim comigo: Deus ainda age em favor dos seus. Diga para o teu irmão aí do lado: Deus ainda age a teu favor. Amém? Você crê nisso? Você quer que Deus age a teu favor? Sim ou não? Então deixa eu te falar, você vai ter o melhor domingo da tua vida. Sabe por quê? Porque Ele está agindo a teu favor. Sabe por quê? Porque você crê nisso. Sabe por que você vai ter a melhor semana da tua vida? Porque Deus age a teu favor, porque Ele age a favor dos seus. E você é dele. Separado por Ele, guardado por Ele, protegido por Ele, amado por Ele. Então esse é aquilo que nós temos que ter no nosso coração. Esse é o nosso combustível para nós entendermos isso. E você que está aqui, você que está aí na tua casa, entenda isso, que você está caminhando para o melhor domingo da tua vida. Você está caminhando para a melhor semana da tua vida. Você está caminhando para o melhor ano da tua vida. Você está caminhando para o melhor lugar da tua vida, que é a eternidade, que é aos pés do Senhor Jesus. Entenda isso. Ele age a teu favor, e por Ele agir a teu favor, é que Ele vai preparar o melhor caminho para você. Amém? Porque em meio às lutas, às dúvidas, e muitas vezes atraso da vida, porque a gente tem atraso na nossa vida, sim ou não? Sim ou não? Porque quantas coisas já podiam ter acontecido na nossa vida? Quanta coisa já podia ter acontecido, não é? Quanta coisa já não podia ter acontecido? Quer ver o maior atraso da tua vida? Hoje você pensa, e eu tenho certeza disso, que você pensa assim: podia ter me convertido mais cedo. Podia ter conhecido Jesus mais cedo. Sim ou não? É um atraso, é o maior atraso da nossa vida. E nesses atrasos, querido, como anotei aqui, aí fica aquela pergunta. Quando dá esses atrasos, vem aquela pergunta: será que Deus ainda está agindo a meu favor? Será que quando as coisas não acontecem como eu quero, quando as promessas de Deus atrasam na nossa vida, quando as coisas não acontecem como eu quero, porque Deus não atrasa, Ele faz tudo no tempo certo. A gente fala em atraso, mas é por nós mesmos.
Porque se eu tivesse aceitado Jesus mais cedo, era eu que estava atrasado ou era o Senhor? Era eu. Porque a promessa de Deus atrasou na minha vida, porque eu fiz o atraso. Porque atrasou eu. Porque eu podia ter conhecido Jesus mais cedo. Podia. Mas o atraso é eu. E o Senhor, Ele nunca se atrasa. Mas muitas vezes a gente pensa assim, será que Deus ainda está agindo por mim? Talvez, querido, a gente esteja passando, e talvez você esteja orando por algo há tempo, e não vê mudança. Esse é o maior ponto de interrogação da nossa vida. Mas eu estou orando, e por que a coisa não acontece? E por que a situação não muda? Por que aquilo não acontece como eu quero? É que muitas vezes a gente está tentando fazer do nosso jeito. E quando a coisa não acontece, quando a gente não vê mudança, vem o cansaço, a gente cansa. E a gente tenta entender por que Deus não está agindo a nosso favor. Por que a gente tenta entender o atraso de Deus na nossa vida. Mas a gente não para pensar e dizer, não, mas Deus não atrasa. Olha o que diz aí em Isaías 64:4. Talvez a gente esteja orando por algo, você que está aí na sua casa, talvez você esteja orando por algo há tempo e não vê mudança nenhuma. Talvez esteja cansado tentando entender os caminhos de Deus, porque tem gente que quer pegar atalho, não quer pegar caminho. Tem gente que quer ir por atalhos e não quer o caminho de Deus. E não quer entender o caminho de Deus. Mas Isaías 64:4, o profeta diz assim: porque Deus da antiguidade não se ouviu e nem ouvidos se apercebeu, nem os olhos viu outro Deus além de ti que agisse em favor daqueles que nele espera. Porque Deus da antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se apercebeu, nem com os olhos se viu outro Deus além de ti que agisse em favor daqueles que nele espera. Isaías, querido, ele nos lembra, o profeta Isaías lembra que o Senhor age em favor daqueles que confiam e esperam nele. Aqueles que confiam e esperam. Diga para o teu irmão assim, a espera pode parecer um silêncio, mas é o campo de ação de Deus na tua vida. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? A espera, querido, a espera parece ser um silêncio, mas é o campo de ação de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz que quando nós orar, nós temos que ir para onde? Por meio da praça, berrar, gritar? Ou nós temos que entrar no nosso quarto? E lá o Senhor trabalha na nossa vida. Lá o Senhor escuta as nossas orações. É no silêncio do nosso quarto, é no silêncio da intimidade entre você e Deus, que Ele trabalha para aqueles que nele confiam e que nele esperam. A gente começa a entender algumas coisas, a gente começa a perceber, mas então Deus não está atrasado, então Deus continua agindo na minha vida, Ele continua agindo. Porque não há olhos, não há ouvidos, não há Deus que possa fazer o que Ele pode fazer na nossa vida. Então a espera, querido, é o silêncio que Deus trabalha na nossa vida, é um campo de ação que Deus trabalha na nossa vida.
Porque ele trabalha assim, ele trabalha, pode parecer silêncio, mas enquanto ele está parecendo para nós que é silêncio, ele está trabalhando na nossa vida. E muitas vezes eu costumo falar, quando eu vou aconselhar alguém, é que a gente não se apercebe, mas muitas vezes a gente quer que Deus trabalhe na outra pessoa, enquanto que na verdade em silêncio Ele está trabalhando em nós mesmos. Eu digo para as pessoas quando vêm conversar comigo, quando vêm falar, eu digo, cara, Deus não está trabalhando na vida da outra pessoa. Ele também está, mas Ele está trabalhando na maior parte do tempo na tua vida. Porque muitas vezes a gente acha o silêncio de Deus para nós parece uma eternidade. Mas é o campo de ação dele para trabalhar na nossa vida. Para pensar quanta coisa já mudou na tua vida. Quanta coisa o Senhor já trabalhou na tua vida. Quanta coisa o Senhor já fez na tua vida. No silêncio que você nem imagina. E que muitas vezes a gente olha assim e diz assim, puxa vida, mas como que eu suportei isso? É porque o Senhor no silêncio já estava trabalhando a teu favor. Ele trabalha ao favor daqueles que Ele ama. Que nele confia e que nele espera. Então a gente vai entendendo essas coisas. Muitas vezes eu me pego assim ainda, eu me pego pensando, puxa vida, se fosse outra época, seria de outra forma, de outro jeito. Mas quando a gente acha que Deus precisa trabalhar nas outras pessoas, Deus está trabalhando em nós mesmos no silêncio. Teve alguém um dia aí, há poucos dias, que em meio às nossas conversas, ela disse assim, o senhor é o pastor do amor. Sabe por quê, querido? Porque Deus já trabalhou em mim. Enquanto a gente acha que não, precisa trabalhar no A, no B, no C, mas essa situação já estava trabalhando em mim para que eu pudesse ter o controle, para que eu pudesse me manter tranquilo, para que as coisas se resolvam da melhor forma possível. Mas se fosse outra época, outra coisa, a pastora hoje está aqui, graças a Deus está aqui. Depois de muito tempo ela está aqui, graças a Deus. Mas ela pode dizer o quanto o Senhor já trabalhou na minha vida. Mas e quanto Deus ainda precisa trabalhar na minha vida? Porque são situações que a gente percebe, não, mas é o silêncio de Deus. Não, é o campo de ação de Deus na nossa vida. Trabalhando na vida de cada um de nós. E que a gente vai aprendendo, vai crescendo. E tem gente aqui dentro que está junto comigo, que eu também estou passando isso para eles. Não, pastor, mas calma. Não, mas calma. Não, mas calma. Só que a gente não entende que Deus não está trabalhando na vida dos outros. Está trabalhando em silêncio na nossa vida, porque é esse campo que Ele precisa para trabalhar em nós, para mudar a história da nossa vida, para que a gente possa chegar e entender algumas coisas. Porque assim, Isaías ele fala isso, né? E ele muitas vezes Deus ele está preparando, Ele está nos preparando, nos moldando e cuidando, mesmo que ainda a gente não veja. Quanta coisa já aconteceu na tua vida? Muitas vezes queremos que Deus haja no nosso tempo, sim ou não? Sim ou não? Mas Ele é tão perfeito, querido. Ele é tão perfeito, com tanta sabedoria, que é no tempo dEle, Ele age no tempo dEle. E Eclesiastes 3:1 diz assim, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Ele sabe a hora exata de agir para que o resultado seja melhor para mim e para você. Para Deus é assim. Às vezes, querido, como eu anotei aqui,
às vezes Deus responde um sim. E como é bom ouvir um sim. É ou não é? Ouvir um sim de Deus assim, é maravilhoso. A gente salta, a gente pula. Mas muitas vezes também Deus vai dizer, ainda não. Ainda não. Às vezes Deus também vai dizer para mim e para você, não. Então nós temos 3 possibilidades de Deus agir na nossa vida no tempo certo e a nosso favor, quando Ele age a nosso favor, quando Ele cuida dos seus. Quando Ele diz sim, quando Ele diz ainda não e quando Ele diz não. São 3 etapas que Deus trabalha, mas em nenhuma dessas 3 Ele deixa de agir na nossa vida. Em nenhum desse momento Ele deixa de agir. Talvez você esteja aí, você esteja dizendo, pastor, mas eu estou esperando uma resposta de Deus, e talvez a resposta de Deus seja não, mas Ele continua trabalhando por você, Ele continua trabalhando em você. Talvez você esteja esperando algo de Deus, que espera que Deus diga um sim, e Ele vai dizer sim, porque Ele também trabalha na tua vida sim. Porque Ele trabalha na vida daqueles que confiam e esperam nele. E talvez a gente também vai receber uma resposta de Deus, dizer assim, ainda não. Mas Ele continua agindo na tua vida. São 3 etapas, querido, que nós precisamos aprender. E Deus continua agindo na nossa vida. Deus continua agindo. Se Ele não fez, é porque ainda não é o tempo. Se Ele não realizou ainda uma palavra, uma promessa de Deus na tua vida, é porque ainda não há tempo. Mas quantas vezes Ele já disse sim para as promessas e os propósitos de Deus na tua vida? E quantas vezes Ele já falou para você, ainda não, espera mais um pouco, ainda não, não é o tempo, ainda não, calma, porque é no meu tempo que eu vou agir. Então a gente entende que de qualquer forma, no sim, ainda não e no não, Ele continua trabalhando na nossa vida. Por isso que a gente acha que Deus chega atrasado, que Deus não age por nós, que Deus está em silêncio, porque muitas vezes a gente não ouve aquilo que a gente quer. A gente não está acostumado a ouvir um ainda não de Deus. Ou a gente não está acostumado ainda a ouvir de Deus um não. A gente acha que como Ele é pai, Ele só vai dizer sim. Mas você como pai, você não diz sim sempre para o teu filho. Sim, não. Difícil. Mas Ele também é da mesma forma, é do mesmo jeito. Tudo tem um tempo determinado para as nossas vidas. Ele continua agindo. Talvez Ele fale para você não, e você acha que Ele não está agindo, mas Ele está agindo. Porque é nesse silêncio que Ele está trabalhando em você, que Ele está agindo em você, que Ele está trabalhando, porque é nesse silêncio que é a ação de Deus sobre a nossa vida. É onde Ele começa a trabalhar e dizer, é nessa situação, calma, fica tranquilo, ainda não é o tempo. Ainda não é a hora. Esse sonho, não, ainda não. Ah, mas Deus, eu queria. Não. Ah, mas eu não. Mas vai chegar o tempo que Ele vai dizer sim, 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 eu vou curar, eu vou restaurar, eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou cumprir a minha promessa na tua vida, eu vou realizar o sonho da tua vida, eu vou restaurar, eu vou restituir. Esse é o sim de Deus, mas também vai chegar o momento que Ele vai dizer, ainda não é tempo da restauração, ainda não é tempo do milagre, ainda não é tempo das coisas na tua vida. Calma, porque eu ainda estou agindo naqueles que confiam e amam o Senhor.
A gente é assim. A gente acha que a gente só gosta do sim. A gente só gosta de ouvir coisa boa. Mas talvez a gente esteja passando por uma situação que o Senhor, a gente acha que o Senhor está em silêncio, mas Ele está dizendo ainda não. Calma. 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 Quanta coisa eu orei para Deus. E Deus disse não. Não. Eu dizia, Deus. E Ele, não. Mas quanta coisa eu orei para Deus e Deus disse assim, sim. Sim, eu vou fazer, eu vou abrir, eu é que vou fazer isso, fica tranquilo. Porque Ele age, querido, em favor dos seus. Independente de qualquer situação, Ele está sempre agindo a teu favor. E muitas vezes não é o sim, mas é o ainda não e o não. São 3 etapas da nossa vida que nós temos que aprender. Pastor, mas eu estou orando pela minha cura. Talvez ainda não seja o tempo. Ah, pastor, mas eu preciso que a porta abra. Calma, talvez não seja o tempo. Ah, pastor, mas eu quero que Deus abra essa porta para mim. Calma, o Senhor está dizendo, não, é aí que eu te quero, é aqui que eu te quero, é aí que eu vou realizar as promessas na tua vida. É nessa cidade, é nesse lugar, é nesse emprego, é nessa situação que eu vou te honrar. Mas ainda não é tempo, não saia daí, não mude, não vá para outro lugar, não saia desse lugar, permaneça, porque é aí que eu vou te honrar. Então tem coisas na nossa vida, querido, que a gente tem que entender. Que a gente precisa entender e dizer, saber, não, mas Deus está em silêncio, Deus não me responde nada, não é não. Ele age a teu favor sempre. É que a gente está acostumado a orar a Deus e Deus vai dizer, não, eu só ouço o sim de Deus. Mas eu não ouço ainda o ainda não, o não. É que muitas vezes a gente pensa assim. Ainda não, calma. Como diz lá em Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado para Deus. E a gente acha que não, Deus não está trabalhando, Deus está em silêncio. Mas quando Ele está em silêncio, querido, é esse campo aí que Ele gosta de agir. É esse campo de ação que Ele vai trabalhar na tua vida. É que Ele vai fazer toda a diferença na tua vida. Às vezes Deus responde sim. Mas também Ele pode dizer ainda não. E também Ele pode dizer um não. Mas em todas essas situações, em tudo isso, todas essas respostas, são formas de Deus agir com seu amor e com seu propósito na nossa vida. Entenda isso. Isaías 55:8 diz assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Que silêncio. Enquanto nós estamos em silêncio nesse tempinho, Deus já está agindo no nosso coração. Esse tempinho que nós ficamos em silêncio, Deus já está trabalhando. Dizendo, ainda não é tempo. Para alguns, Ele está dizendo, nesse tempinho de silêncio, Ele está dizendo, ainda não. Para outros, Ele está dizendo, não. E para outros, Ele está dizendo, sim, agora eu vou começar a agir na tua vida.
agora os propósitos vão se cumprir. Porque é no silêncio que é o campo de ação de Deus na nossa vida. Porque enquanto nós não pararmos, querido, para ouvir a voz de Deus, a gente só quer ouvir coisa que nos agrade. Sim, 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 sim. Mas é o tempo que Deus age a nosso favor. Porque se nós pararmos para pensar, a cruz e a ressurreição de Cristo são a evidência de que Deus não está indiferente à minha vida e à sua vida. Aquela cruz vazia, ela simboliza a crucificação e a ressurreição de Cristo. Que em nenhum momento ele está indiferente para mim e para você. Quando ele naquela cruz ele falou, está consumado, ele estava dizendo assim, agora é comigo. Agora deixa comigo, porque o controle da tua vida está nas minhas mãos. Agora deixa comigo, porque agora está tudo consumado. Eu vou agir a teu favor, porque eu amo você, porque eu fui entregue naquela cruz pelo teu amor. Eu fui entregue na cruz pelo amor que o meu Pai, que Deus sente por você. E quando ele disse está consumado, ele está dizendo, ei, agora eu começo a trabalhar cada vez mais na tua vida. E ele é tão amoroso com nós que ele diz assim, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos, vai ter alguém que vai auxiliar vocês, vai ter alguém que vai agir na tua vida, vai ter alguém que vai interceder por você lá. Ele sempre age, querido, a nosso favor. Ele sempre age por mim e por você. Então tem vezes que vai ser um sim, tem vezes que vai ser ainda não. E tem vezes que vai ser um não. Mas ele nunca vai deixar de agir por você. Porque sim, a cruz e a ressurreição dele são exatamente isso. São a evidência de Deus que ele não está indiferente à nossa vida e ao nosso sofrimento. Aquilo que a gente vem passando. E aqui eu anotei, ele agiu com amor, com redenção pelas nossas vidas. E ele já fez o maior milagre na minha vida e na sua vida. Diga para o seu irmão assim, é que você ainda não entendeu. Mas o maior milagre e o maior sim da nossa vida, ele já fez. Quando ele nos salvou. Quer sim maior que esse? Quer sim maior que esse? Quer resposta maior de Deus para a tua vida do que essa? Quando ele trouxe a salvação para mim e para você, quando ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, ele disse sim para a tua vida, ele disse sim para você, ele disse sim, sim, é sim, eu quero você do meu lado, eu quero você junto comigo, eu quero você como é que fala, no meu aprisco, eu quero você junto comigo. É o maior sim da nossa vida, quando ele nos trouxe a salvação, porque ele podia, e por que ele deixaria você de fora de tudo isso? Por que ele deixaria? Por que ele deixaria de cuidar e cuidaria dos outros e não cuidaria de você? Por que ele cuidaria dos outros detalhes e não da sua vida? Por que ele se preocuparia com outras coisas e não com a sua vida? É porque ele sempre está agindo a teu favor. Ele está sempre agindo. E aqui, querido, muitas vezes ele quer usar eu e você como resposta de oração de alguém. Ele quer usar eu e você como resposta de oração para alguém. Ele quer usar as nossas vidas e usar os outros como resposta a outras pessoas.
Ele age tanto que ele usa a minha vida para abençoar a tua vida. E ele usa a tua vida para abençoar outras vidas. E os outros vão abençoar outra vida. E os outros vão abençoar outra vida. E ele vai dizer sim para todas essas pessoas. Porque traz salvação. Porque são restaurados. Porque são curados. Mas tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. E Ele sempre está agindo com as nossas vidas. Deus, Ele age em rede. Diga para o seu irmão assim, Deus, Ele age em rede. Como assim, pastor? Ele quer usar a tua vida para salvar outra vida. Ele quer pegar aquela vida que foi salva pela tua vida e Ele quer usar aquela vida que foi salva pela tua vida para salvar outras vidas. É uma rede. E aí Ele vai fazendo, até que todos possam cantar esse louvor que nós cantamos aqui. Só quero ver você, só quero ver você. Essa é a rede. Isso é o que o Senhor usa. Ele une vidas para que a bondade dele se manifeste na nossa vida. Como que Ele vai abençoar a minha vida? Como que Ele vai trabalhar na minha vida? Como que Ele vai agir na minha vida? Se a minha vida não abençoa outras vidas. Se eu não sou um canal de bênção para outras vidas. Como que isso funciona? Deus, Ele trabalha em rede. Você está disposto a esperar com fé? Você está disposto a esperar com fé? Você está disposto mesmo, sem ver nada? Sem ver resposta? Talvez a situação te diga totalmente diferente. Talvez aquilo que você está vivendo agora diz tudo diferente. Mas Ele continua agindo pela tua vida. Se você está disposto, querido, fica de em pé. Você aí na sua casa. Se você está disposto. Coloca a mão no teu coração. Se você está disposto, se você está disposto a esperar com fé, mesmo sem ver, coloca a mão no seu coração. Saiba que o Senhor, Ele age pelos a quem Ele ama. E essa manhã, querido, o Senhor está falando para você. Ele está dizendo para você, o meu silêncio é o campo de ação na tua vida. Espera com fé. Espera mesmo sem você ver. Que você vai ver o milagre acontecer, que você vai ver o propósito de Deus acontecer, que você vai ver as promessas de Deus se cumprirem na tua vida. Eu vou falar para pessoas que não estão aqui, mas pessoas que estão nos assistindo ou que vão ver depois esse culto. O Senhor, Ele vai restaurar a tua vida por completo. O Senhor vai restaurar a tua família por completo. O Senhor, Ele vai abrir a porta. Aquela porta que um dia você bateu e ela fechou.
o Senhor vai abrir na tua vida. E para você que está aqui, se prepare, porque a partir dessa manhã, o Senhor vai liberar um sim para a tua vida. O Senhor vai começar a liberar sim para a tua vida. Porque Ele contemplou a tua espera. Ele contemplou a tua perseverança. Ele contemplou você orar, você dobrar os seus joelhos, você clamar a Ele. E nesse silêncio que você achava que não tinha resposta, o Senhor está trazendo nessa manhã a resposta para você. Ele está dizendo: eu vou começar a liberar o sim agora sobre a tua vida. Agora eu entendo, querido, por que o Senhor lá no início do culto me levou, o Espírito Santo me levou a falar que você teria o melhor domingo da tua vida, que você teria a melhor semana da tua vida, que você teria o melhor ano da tua vida. Sabe por quê? Porque agora eu entendi, o Espírito Santo falou ao meu coração, eles vão começar a receber o sim do Senhor, eles vão começar a receber o sim do Senhor. Essa porta vai abrir, o milagre vai chegar, a restauração vai chegar, a cura vai chegar, o milagre vai chegar, a restituição vai chegar. Declare isso sobre a tua vida. Coloque a mão no teu coração e diga: Senhor, eu creio, Senhor, porque eu sei que o Senhor age. Diga isso, diga. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Diga isso, diga. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Ele vive. Ele vive. Ele não perdeu o controle em nenhum momento. Mas eu bem sei. Ele não perdeu o controle. Eu sei que a minha vida. Ele está no controle de todas as coisas. Está nas mãos Aleluia. do meu Jesus. Aleluia. Que vive está. Aleluia. Eu sei de tudo. Ele vive, eu sei. Posso e eu tenho agido a teu favor. Amanhã, eu tenho dado a ordem aos anjos a teu respeito. Nada foge ao meu controle. Aleluia. Aleluia. Mas eu bem sei. Aleluia. Eu sei. Se prepara. Que a minha vida se prepara. Porque o melhor de Deus vai começar na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele vive. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Viu como Deus age? Viu como Deus age ao favor daqueles que confiam e esperam nele? Deus,
Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. Deus, Ele está sempre agindo por você. Você pode achar que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando a teu favor. Ele tem trabalhado a teu favor. E Deus, querido, Ele é tão sensível. Ele é tão sensível para perceber que Ele age de maneira diferente. Que às vezes, nas mínimas coisas, nas coisas pequenas, mas a ação dele é poderosa. A ação dele é poderosa. Pode ser nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, mas a ação dele é poderosa na nossa vida. Eu quero te convidar para você sair do teu lugar. Vem aqui diante do altar de Deus. Venha para cá enquanto nós cantamos esse louvor novamente. Venha para cá diante do altar. Talvez você que esteja aí, pastor, não consigo estar aí, mas se coloque de joelhos se você puder. Se coloque de em pé se você puder. Mas saiba que é nas menores, nas pequenas coisas que Ele age. Mas essas pequenas coisas são poderosas na tua vida para fazer toda a diferença. Porque Ele age ao favor dos seus. Ele age. Diga isso, diga, abra sua boca. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Oh, meu Deus. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Mais uma vez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Feche seus olhos, querido. Feche seus olhos. Feche seus olhos, olhe ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, mesmo que eu não veja, eu sei que Tu está agindo a meu favor. Senhor, abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa contemplar, Senhor, para que eu possa perceber, Senhor, a Tua mão trabalhando nos mínimos detalhes na minha vida. Peça para o Senhor, diga para Ele: Senhor, aumenta a minha fé, renova a minha esperança, Senhor. Renova a minha esperança. Me ajuda a descansar e ter a certeza que o Senhor é fiel na minha vida. Diga para Ele: obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque Tu nunca me desamparaste, porque o Senhor nunca me desamparou.
e continua agindo por mim, em favor dos meus sonhos, dos meus projetos, em favor daqueles a quem o Senhor ama e o Senhor confia. Senhor, nós entregamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor. A Tua palavra mesmo diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que Te amam, daqueles que confiam em Ti, Senhor. E obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua visitação, Senhor. Obrigado pelo aquilo que o Senhor fez aqui nessa manhã e o que o Senhor vai continuar fazendo nas nossas vidas. Senhor, que essa palavra possa ficar cravado no coração, Senhor, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo, Pai, daqueles que vão ver esse culto depois, Senhor. Que o Senhor continue agindo sobre as suas vidas e que eles possam entender, Senhor, junto com nós, Pai, que há um tempo determinado para todas as coisas, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que os Teus pensamentos não são os nossos, mas, Senhor, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Senhor, acrescenta fé nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos cada vez mais enxergar e ouvir, Senhor, e sentir a Tua presença, o Teu agir, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado por essa intimidade. Obrigado pela Tua presença, Pai. Nós Te louvamos e nós bendizemos o Teu nome. Porque Ele vive. Que Ele vive. Diga! Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Diga! Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode ficar aqui então. Já vamos. Vem, pode vir. Pode vir para cá. Vamos então ouvir os testemunhos. Graça e paz. Eu já era para ter dado, já faz 2 semanas que isso aconteceu e foi passando e eu não dei. Como Deus cuida de nós nos mínimos detalhes, né? Até a Tati, né, também comentou aqui, eu acho que foi semana passada que ela deu um testemunho. Quem não sabe, eu fiz a instalação das placas solares no meu telhado, né? E aquilo é pesado. E as telhas de hoje em dia, né, elas são muito frágeis, mesmo tu comprando essas mais grossas, ela é quase um papelão. E com o peso, né, ela foi cedendo e foi criando algumas rachaduras. E criou uma rachadura bem no pé da minha cama. Bem assim, a goteira batia no pé da cama. E tá, eu fui, arrastei, botei um balde ali e esperei até que desse, né, parasse de chover para eu conseguir ver aonde que era e tal. E eu fui fazer, como não tem um alçapão, né, em cada quarto não tem um alçapão, eu tive que fazer um manualmente. Eu peguei a serra tico-tico e fui lá e fiz um quadrado. Só que quando eu estava fazendo o quadrado, onde estava a goteira, eu tirei assim um fio de cabelo do fio da rede. Eu ia passar a maquita e ia fazer pluft, e eu ploft no chão. Então, assim, mas assim, ó, foi assim, um fiozinho
Eu ainda peguei e disse para Henrique, eu estava sozinha em casa, eu ia tomar um choque e ainda cair por cima do computador ainda. Se eu tivesse tomado, porque daí é metal, né? A serra tico-tico é metal, e aí tu ia pegar, além de fazer uma faisqueira lá, sei lá, perigando pegar fogo na casa e eu tomar um choque. Eu sei que assim, foi por um triz que eu não tomei e vi Jesus antes. Bom dia. Bom, ontem pela manhã eu fui fazer um trabalhinho em casa, lá eu fui na ferragem, comprar alguma coisinha que faltava. Tá, almoçamos tudo, de tarde eu vou dar uma olhada no meu celular aqui. Eu fui na ferragem acho que umas 10 da manhã, umas 2h30 da tarde, o meu celular. Eu pedi o celular da Tati, emprestado para eu ligar, ver onde é que estava, e tocou, e eu procurando na casa onde é que pode estar, e de repente atenderam o meu celular. Aí, não, o senhor deixou aqui na ferragem. Eu, amém. Pior que era o celular meu e mais da empresa ainda. Daí eu fui lá e peguei, graças a Deus, o senhor lá guardou para mim o celular lá e recuperei ele. Obrigado, amém. Bênção de Deus, querido. Deus cuida da gente, né? Deus age a nosso favor, amém? Deus cuida de tudo que é forma, de tudo que é jeito. Então, querido, você que está aí na sua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que você possa estar caminhando sim para os melhores dias da tua vida. Hoje à noite, o nosso podcast, às 8 horas da noite, curte lá, você que está, que tem o YouTube lá, curte, compartilha, para que a gente possa chegar mais longe possível com a palavra de Deus, com testemunho. Hoje vai estar aqui um homem de Deus, vai estar aqui o Luciano, né? O diácono Luciano vai contar aqui a sua experiência com Cristo, aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E depois, lá adiante, vai ter a Ângela, uma grande mulher de Deus, vai contar o seu testemunho também. A gente vai fazer umas mudanças lá no estúdio, né? A gente vai estar trabalhando para isso em nome de Jesus, amém? Querido, que Deus abençoe a tua vida. Compartilha lá, entra lá, compartilha nas páginas. Hoje à noite também vai ter o nosso programa Falando com Jesus. Ontem foi o radialista, o pastor Celso, bênção de Deus. Eu estava viajando e nós estávamos escutando o pastor Celso, bênção de Deus. Foi tremendo, foi bem. Querido, ajude a rádio, entra na rádio lá, compartilha, manda para os seus amigos que tem sido bênção. Você não tem noção de quanto tem sido bênção, que eu tenho recebido de mensagem, de pessoas que ouvem a nossa mensagem, que ouvem a nossa palavra, tanto da minha como do pastor Celso. A rádio ali está aberta para quem quiser fazer o seu programa, eu já falei. Depois não vão dizer assim, mas o pastor não me deu oportunidade. Não, está aberto. Você precisa ali esparramar a palavra de Deus. São sementes que são lançadas aí, eu tenho certeza, assim como nós temos visto, muitas pessoas mandando mensagem para mim, porque lá na rádio, toda mensagem que você mandar cai para o meu celular. Então eu tenho recebido muita mensagem de pessoas que têm ouvido a rádio, que têm se identificado com a palavra, então tem sido bênção. Entra lá, nós temos colocado ali nas nossas redes sociais o link do YouTube, da página, do Instagram, do Facebook. Esparrama aí que nós precisamos chegar mais longe ainda em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém?